Olá, nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 1 do PET 6. Unidade temática: Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização. O Brasil após 1946. E o objeto de conhecimento: as questões indígena e negra e a ditadura civil-militar brasileira, 1964 a 1985. Então, como ficaram os povos indígenas e negros durante a ditadura militar? Os povos indígenas, pessoal, por não terem tantos equipamentos para poderem brigar com suas próprias forças contra a influência da ditadura militar, tiveram muito sofrimento durante esse momento. Por quê? A ditadura militar promoveu mesmo uma perseguição sobre os indígenas para a retirada das terras que era de direito deles e organização nessas terras de algumas obras. Apesar de ter criado em 1967 a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, essa fundação que tem hoje os objetivos de proteger e promover os direitos dos povos indígenas, desenvolver estudos sobre os territórios ocupados por esses povos, promovendo a proteção e conservação desses, promover políticas para a sustentabilidade das populações indígenas, garantir os direitos sociais, cidadania e educação condizentes com as realidades indígenas, certo? Apesar desses princípios que são atuais, na época a FUNAI era só uma empresa de fachada. Houve até mesmo general que estava no poder que falou assim: nossa, mas nós estamos fazendo o que nenhum povo fez para os indígenas em nenhuma outra parte do mundo, porque nós pegamos os indígenas, nós ensinamos novas técnicas a eles e devolvemos às tribos, o que não ocorria, gente. Ocorria muitas vezes a retirada desses indígenas das suas terras para a construção de hidrelétricas, estradas, rodovias, entre outras obras, e além de retirar com violência, matando integrantes desses povos, também vinham com doenças, fazendo a disseminação de doenças, fosse sem querer, porque o homem branco levava essas doenças até lá, ou por vontade própria, levando essas doenças e inoculando no meio dos povos indígenas para haver a dizimação daqueles povos. Então, são vários exemplos que a gente pode ver desse abuso de poder sobre os indígenas. É importante, gente, se vocês quiserem saber mais, entrarem no site memoriasdaditadura.org.br. Lá vocês vão ver alguns exemplos da utilização de força, de violência contra os povos indígenas para haver a utilização das terras desses povos. Eu vou citar aqui alguns exemplos da destruição das terras e das aldeias indígenas para a construção de empreendimentos do governo, mas vocês podem ficar à vontade para pesquisá-los também. Então, nós temos a hidrelétrica de Itaipu e de Tucuruí, no Rio Tocantins, que desabitou a aldeia dos índios Chavantes, Também nós sabemos, no caso do sul da Bahia, a organização de massacres sobre os índios pataxós, além de inoculação da varíola. A Transamazônica BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, também a BR-210, conhecida como Perimetral Norte, e a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, foram estradas que desabitaram principalmente os povos Nambiuara e o Ami-Atroari. Por que a gente tem que compreender essas histórias desses indígenas e essas dizimações desses povos? Por quê? Os povos indígenas, gente, foram os primeiros moradores do território brasileiro. E eles preservavam o território brasileiro, como preservam até hoje aquelas aldeias que ainda funcionam, Porque eles vivem de acordo com a natureza e em coexistência. Eles não desmatam,
eles promovem um equilíbrio dentro da natureza e uma sobrevivência sustentável ali naquele meio. Trabalhando muito, viu? Tem muita gente que fala que índio é preguiçoso, mas índio não é preguiçoso. A questão é, eles sabem interagir com a natureza de forma a retirarem aquilo necessário para a sua vida e deixarem o ambiente bem sustentado, tá? E compreender o que a ditadura fez a esses povos é também compreender a realidade deles hoje. Porque, por exemplo, se ainda há pessoas que descaracterizam os povos indígenas ou desqualifica esses povos, é porque tem ideia daquela época ainda hoje. Por exemplo, grileiros, garimpeiros, seringueiros, que naquela época tiveram livre passe dentro das florestas para violentar, matar e aniquilar aldeias indígenas por causa do apoio do governo, até hoje acontece isso, gente. Então, entender a história do índio na ditadura é também entender as consequências para os dias atuais. Aí a gente fala dos povos indígenas, pensa só em Amazônia, mas não, aqui em Minas Gerais foram feitas 2 fazendas onde eram trazidos aqueles indígenas considerados bêbados, vadios, ou que tinham cometido algum crime visto na época, né? E aí, os reformatórios, Krenak, como eram chamados, feitos em Resplendor e na Fazenda Guarani, faziam o quê? Prendiam esses indígenas considerados subversivos, né? Lá, muitas vezes até torturavam, matavam esses indígenas, sendo vários casos de desaparecidos dentre esses povos, né? Mas também havia uma parcela desses indígenas que era treinado sobre táticas de tortura, né, para serem utilizados pelo governo militar depois e contra próprios indígenas. E hoje, né, o que fica para a população indígena? Fica ainda o pedido de educação, respeito a esses povos e também o direito ao território, porque esses pontos ainda são muito transgredidos dentro da sociedade indígena. E os negros? Como eram tratados os negros na época? O negro que às vezes se levantava contra o regime militar era considerado subversivo, era considerado comunista, era visto como aquele que estava fazendo isso para confundir a população, porque, não existe racismo não, nós te inserimos na sociedade, nós te deixamos trabalhar, mesmo você sendo negro. Era muitas vezes esse diálogo, sabe, gente? E a partir disso havia uma perseguição sobre essa população negra que era ativa também politicamente. E quais foram as formas encontradas pela população negra de acabar com essa perseguição, de poder ter um pouquinho mais de liberdade? As formas encontradas por essa população negra foram as próprias mobilizações, né, participando junto a estudantes, a trabalhadores e aos outros grupos que consideravam a ditadura militar ruim, mas também a organização do chamado Movimento Negro Unificado no ano de 1778, aonde eles apresentavam, né, os abusos feitos pelo governo militar, mas também buscavam liberdade racial, o fim dessa divisão do racismo, né? A possibilidade de organização de partidos políticos, dentre outras demandas. Então, hoje, o que foi obtido a partir da luta do movimento unificado negro, né? Primeiro, a organização política dessa população negra, né? A introdução da história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares. E o que ainda é necessário fazer para haver uma integração total da população negra? Porque, gente, querendo ou não, pensa um pouquinho, o racismo ainda existe muita desigualdade social por causa das consequências lá da escravidão até os dias de hoje.
né? Então nós precisamos da desmitificação dessa democracia racial brasileira, também a formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo. São esses dois pontos ainda muito necessários para a organização do movimento negro no país. Gente, espero ter sanado dúvidas de vocês, feito um debate interessante sobre esses pontos. Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp e espero as respostas de vocês. Até a próxima!